estarmos todas reunidas hoje. Agradecer ao nosso presidente, doutor Estevão, que está encabeçando esse projeto, né? E todas as mulheres negras envolvidas que fizeram isso acontecer, porque somos coordenadoras de várias cidades diferentes e cada coordenadora trouxe palestrantes negras para o dia de hoje. Então, nós começamos hoje pela manhã e vamos até o final da semana com essas palestras em todos os turnos para que mulheres negras possam falar. Hoje, o nosso momento, agora nesse primeiro horário, vamos trazer a doutora Paula Batista Marcolino, que eu vou pedir que se apresente para que a gente, né, possa conhecer melhor, e depois a doutora Vanessa. Então, doutora Paula, a palavra é sua. Então, boa noite a todos e todas que nos assistem. Agradecer imensamente à associação por ter nos convidado e é uma imensa honra participar desse evento, principalmente discutindo um tema que tanto nos é importante e imprescindível, né, para que nós possamos realmente fortalecer não somente a advocacia negra, mas as mulheres negras como um todo. Então, como a doutora Daniela falou, meu nome é Paula Batista Marcolino, sou advogada familiarista, também ativista na luta antirracista, faço parte da Comissão da Igualdade Social da OAB Santa Catarina e vou fazer também minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho cabelos compridos, uso óculos de grau e hoje visto uma blusa colorida com um blazer claro. Doutora Vanessa, pode se apresentar também, por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Dani e a associação por nos dar essa oportunidade de fala, né? Agradecer a presença da doutora Paula, que é uma mulher preta que eu admiro demais, assim como a doutora Daniela. Meu nome é Vanessa, eu sou integrante da Comissão de Igualdade Racial, da Comissão da Mulher Advogada, eu sou conselheira nos Conselhos Municipal da Mulher de Florianópolis e da Assistência Social, e faço parte do Conselho Fiscal da CASC. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso momento. Hoje nós vamos falar da invisibilidade à liderança, caminhos para a ascensão das mulheres negras nos espaços de poder. Nós vamos debater sobre as nossas barreiras estruturais enfrentadas por mulheres negras na advocacia, no sistema de justiça, na política, no serviço público, no setor privado e as estratégias para ampliar essa presença em cargos de liderança. Então, aí, eu optei para a gente fazer uma conversa, né? Que a gente pudesse estar, para não ficar essa coisa tão chata, uma fala, outra fala, e aí a gente vai conversando sobre isso. Vou passar a bola para a doutora Paula, já dando aquele questionamento, né? Quantas nós somos nos espaços de poder? Porque a Então, gente consegue invadir, mas não consegue, às vezes, se manter. exatamente. Na grande maioria das vezes, e hoje nós contamos com inúmeras políticas públicas que garantem a nossa presença em diversos espaços intelectuais, institucionais, mas de fato não garantem a nossa participação efetiva e a manutenção da nossa presença nesses espaços. E quando nós falamos sobre mulheres negras em espaços de poder, nós também estamos falando de uma trajetória principalmente marcada por resistência, competência e superação de diversos obstáculos, mas obstáculos que não são criados por nós, mas sim por estruturas históricas de desigualdade. Então, o próprio tema, né, o título do tema já nos convida a refletir sobre diversas outras questões, principalmente dois questionamentos, né? Por que tantas mulheres negras, muito embora competentes, destacadas, né, por sua competência, ainda precisam percorrer um caminho tão longo para chegar a ocupar uma posição de destaque. E também porque, quando chegam nessa posição, muitas vezes precisam provar permanentemente a sua capacidade de forma repetida. E isso nós sentimos na pele, principalmente porque escolhemos uma trajetória intelectual.
E até hoje as mulheres negras ainda são hipersexualizadas e então reconhecidas em ambientes mais culturais e artísticos e bem recepcionadas nesse tipo de ambiente, mas não recepcionadas em ambientes intelectuais, porque não são consideradas pertencentes desses ambientes. Quantas vezes nós mesmos já nos deparamos com questionamentos como você é advogada? E quantas vezes nós também somos convidados para eventos institucionais e até mesmo técnicos para falar somente de pautas raciais, como se nós não tivéssemos outras competências e excelência para falar sobre a nossa área de atuação, né? Nenhuma de nós aqui sobrevive somente da pauta antirracista. E muito embora todas sejamos ativistas, cada uma tem a sua especialização e dificilmente é convidada para falar sobre essa especialização. Então, nós precisamos sim discutir e a resposta, né? A partir da resposta desses questionamentos. Por que nós ainda não estamos lá? Doutora Vanessa, Então, eu gosto muito desse tema da invisibilidade à liderança, porque reflete a nossa luta diária, né? Porque quando a gente pensa em liderança, em quem que a gente pensa? Em último lugar, e aí eu falo do racismo estrutural, a gente pensa numa mulher preta, né? Em último lugar, a gente, a sociedade, pensa numa mulher preta. Então, quando tu chega a ocupar um espaço de liderança, tu é questionada 24 horas por dia. Às vezes, tu tem que se blindar no teu pensamento para não deixar com que o redor influencie na tua percepção de capacidade. Porque às vezes chega num momento que tu começa a se questionar e duvidar da tua própria capacidade. Esse tema da invisibilidade à liderança porque não nos fala apenas sobre ocupar cargos, ele fala sobre transformar a estrutura por completo da sociedade. Isso, até Eu, porque historicamente, né, doutora Vanessa, nós, mulheres negras, sempre ocupamos papéis fundamentais na construção da sociedade brasileira, mas raramente nós temos o nosso protagonismo reconhecido. Por mais que nós nos esmeramos, por mais que nós nos esforcemos, dificilmente o nosso protagonismo é reconhecido. exatamente. Eu não tenho como falar sem contar um pouco da minha história, né? Por exemplo, eu sou filha de uma família simples, mais privilegiada, que tinha meu pai, minha mãe em casa, nunca me faltou alimentação, e eles sempre incentivaram muito essa questão da educação. A minha mãe, ela tentou estudar. Não foi possível, porque na época ela era da roça, né? E aí se tinha muitos filhos para ajudar na roça, né? Essa era a necessidade da época, né? E aí ela cresceu com essa ânsia de vontade de estudar, de fazer, de ter. E ela meio que transferiu para mim. Eu até me lembro de um episódio muito simbólico na minha vida, porque a minha mãe sempre trabalhou com limpeza, né? Na casa dos outros. E aí tinha uma moça que ela trabalhava na época, a Valéria, que precisava de alguém para ficar com a filha dela por um período que era o final da manhã até o início da tarde. E aí ela perguntou para a mãe se ela não deixava eu ficar com a Vitória. Eu tinha uns 12, 13 anos durante esse período e a mãe deixou. Só que a lição que a minha mãe me passou naquele dia me reverbera até hoje, porque no dia que a gente chegou lá na casa da Valéria, ela falou assim, ó, Valéria, eu vou te falar que isso é provisório e que a minha filha não vai esquentar o fogão, esquentar a barriga no fogão dos outros. Ela vai estudar. Então, tens uma semana para dar um jeito nessa situação e é isso. Ela não, esse não é o futuro dela, não é o que eu quero para ela. E o que que eu acho que a minha mãe é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço até hoje, porque ela poderia ter falado só para Valéria, mas ela quis falar para a Valéria na minha frente. Ela me deu o exemplo, entendeu? E foi muito, muito enriquecedor e até hoje eu me lembro, eu era muito nova, né? E me lembro até hoje. Então, essa questão do perfil sobre acreditar que tu pode chegar lá, a minha mãe sempre acreditou em mim, sempre viu um potencial, uma naturalidade sobre chegar lá, né?
A E gente fora. entende, a gente entende que a gente, no início, quando a gente se percebe negra, e a gente percebe que as armadilhas para a gente são maiores, que as barreiras para a gente são maiores, e o quanto que a gente precisa transpor essas barreiras, e aí chega nessa parte de entender e como que uma mãe pode empoderar uma filha e quanto que isso significa na vida da gente. Porque nem todo mundo tem essa chance, nem todo mundo tem. Nós precisamos empoderar as nossas filhas, assim como nós chegamos a esse caminho, né? E daí vem também a questão que é bem importante nós trazermos do peso que carrega, né? Do peso que nós carregamos enquanto mulheres negras, porque é muito difícil. Nós sempre precisamos andar dentro de um padrão de excelência para demonstrar o quanto somos capazes, para estarmos equilibradas depois de muitas vezes sofrermos um racismo institucional ou estrutural, por exemplo, e chegarmos em casa e termos que passar o contrário para os nossos filhos. Eu também, por muitas vezes, tenho dois filhos adolescentes que sempre me questionam a respeito, e eu tenho que me demonstrar forte por mais que eu esteja fragilizada, porque é normal, nós somos seres humanos acima de tudo. E muitas vezes as mulheres negras elas são vistas como mão de obra, mas nunca como lideranças, como executoras, mas não como tomadoras de decisão. E somos nós, na grande maioria das vezes, quem está ali à frente. Nós temos muito mais excelência quando chegamos dentro de um espaço de poder do que uma mulher branca, por exemplo. E aí não desmerecendo as mulheres brancas, mas a nossa caminhada é muito mais árdua, os nossos passos são muito mais pesados. Essa invisibilidade que nós carregamos, ela não significa ausência de competência ou de potencial. Ela significa uma ausência de oportunidade real, de reconhecimento e de acesso também aos espaços onde as decisões são tomadas. Dificilmente uma mulher negra está sentada a uma mesa onde se tomam as decisões. E nós também precisamos lutar para não simplesmente ocupar as cadeiras que hoje nos são entregues por cotas, né? Por obrigatoriedade de cotas e, em segundo plano, por interesse, mas também em termos voz e realmente aceitarmos e ocuparmos um espaço de tomadoras de decisão. Como a Vanessa também falou, eu já tive uma experiência muito forte em relação a isso. Eu tinha meus filhos pequenos, fui participar de uma seleção de emprego onde eu precisava muito daquela vaga. Na época era num cartório, uma das provas, a prova, na realidade, era fazer uma redação sobre um tema jurídico específico que eles falaram. Eu fiz a redação, era eu mais 15, mais 14 candidatos, eram 15 candidatos ao total. Ao final da redação, o dono do cartório me chamou na sala dele e disse assim: Você acha que eu sou bobo? Você não escreveu essa redação. Eu tenho certeza que você não escreveu essa redação. Essa redação está muito bem escrita. Uma pessoa como você jamais escreveria essa redação. Então eu disse: Não, com certeza eu escrevi essa redação, até porque vocês não divulgaram antes o tema. Como é que eu ia trazer uma redação pronta? E ele disse assim: Não, com certeza, então tu tem algum contato aqui dentro do cartório. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, o senhor me diga qualquer outro tema que eu escrevo aqui na sua frente uma outra redação. E ele assim o fez. Ele falou um outro tema, até hoje eu não esqueço, era os desafios do aumento da diminuição da maioridade penal. Eu escrevi a redação e ele ficou andando em círculos o tempo inteiro ao meu lado, na minha volta, para realmente se certificar que era eu que estava escrevendo. Quando eu terminei de escrever a redação, ele leu e falou: realmente você escreve bem. Você já vai ser dispensada, mas saiba desde já que você inicia com três passos atrás. Você é mulher, preta e pobre. E aí eu nunca imaginei ouvir uma coisa dessa tão explícita na minha vida. Imagina como eu não saí dali, porque eu cheguei com uma expectativa enorme, eu tinha muita capacidade para assumir aquela vaga e tive que me sujeitar a tudo isso calada, mesmo que a minha vontade fosse totalmente diferente. Porque eu precisava muito, eu tinha dois filhos pequenos em casa que também precisavam muito. E no fim, uma semana depois, eu fui a selecionada para a vaga. E eu fiquei pensando muito antes de ir aceitar ou não.
E por necessidade eu fui. Mas hoje eu entendo de outra forma. Hoje eu entendo que nós precisamos provar a nossa competência, mas não somente isso, nós precisamos demonstrar que não é a Paula, que não é como aquele chefe de cartório pensava. A raça negra, a população negra, as mulheres negras não são daquela forma. Nós somos seres humanos acima de qualquer coisa. Nós não somos nós só a nossa pele, só a cor da nossa pele. Então, quando uma menina negra, por exemplo, cresce sem ver mulheres parecidas com ela ocupando cargos de destaque, ela pode acabar acreditando que esses espaços não lhe pertencem, porque ela não vê ninguém parecido com ela. Ela só vê no terceiro setor. Então, por isso que nós precisamos, nós temos a obrigação social perante a nossa população negra, perante as mulheres negras, de lutar, sim, nós, enquanto intelectuais que somos, para nos mantermos nesses espaços e realmente ter o destaque, não somente o lugar. A gente precisa de um novo movimento, de um levante. A gente, enquanto mulher, a gente se organizou para o feminismo, a gente se organizou para conseguir votar, a gente se organizou para conseguirmos nos divorciar, para várias outras demandas e políticas sociais que precisavam com olhares para nós. É, Quando nós atingimos as cotas, a gente ainda precisa lutar para validar essas cotas. Essas cotas nos permitem entrar em alguns lugares, mas muitas vezes não nos permitem permanecer da maneira com que a gente deveria permanecer, dentro do nosso potencial, de tudo que a gente pode oferecer, do nosso conhecimento, de todo o nosso esforço, até porque nós somos profissionais bem capacitados, uma vez que a gente tem que mostrar 2 ou 3 vezes que a gente é competente, mais do que qualquer outra pessoa, então a gente tem que ser extremamente capacitado para estar naquela vaga. Mas eu acredito que a gente precisa de um movimento para a validação disso. Existem alguns grupos que estão fazendo esse movimento, a ANAN tem esse movimento, né, na parte, né, das mulheres advogadas, mas eu acredito que a gente precise divulgar mais isso, né, capacitar mais essas mulheres para estarem nesses espaços. Hoje é muito difícil ter mulheres no conselho de empresas, é muito difícil ter mulheres no conselho de grandes escritórios de advocacia, né? Nós chegamos a uma única presidente mulher na OAB e ainda assim era uma mulher branca, aqui em Santa Catarina, né? Um dos estados mais racistas que nós temos. Né? Não desmerecendo o meu estado natal, lá Rio Grande do Sul, que não fica atrás. Mas a gente precisa fazer esse levante. Eu acho que a gente precisa, uma vez que a gente já conseguiu a cota, que a gente já tem essa licença para estar no lugar, agora a gente precisa se unir para nos mantermos nesse lugar. E Porque nos existe também, fortalecermos, né? exatamente, porque existe também eu sempre digo que o racismo ele está sempre urdindo uma nova maneira de nos derrubar. A gente vai lá, consegue, tá, deu certo, pois ele acha uma outra que nos surpreende e às vezes nos pega desprevenido. Então, eu acredito que é isso que a gente precisa começar a ver um novo movimento. A Porque tem doutora isso, né? Paula, a doutora Pode Paula falar, Dani. falou de representatividade, que eu achei excelente, né? E aí a representatividade, a gente chega num lugar que não é só colocar uma mulher negra numa fotografia para aparecer e dizer, olha, ele está representando. A representatividade, na verdade, é garantir que ela efetivamente participe das decisões. A diversidade, sem o poder da decisão, é apenas diversidade estética, não é uma diversidade de verdade, né? E aí a gente pensa muito, né, que a gente nunca, corroborando aí com o que a Dani falou, a gente nunca chega lá sozinha, a gente precisa se equiparar, se juntar e nos protegermos, né? Uma mulher nunca chega sozinha em nenhum lugar. Até linkando com a minha vida profissional, eu trabalhei durante 20 anos numa mega empresa de telecomunicações, né? Eu fui líder lá, fui líder do jurídico lá, e eu vou te falar que as oportunidades foram me dadas, na verdade, que eu busquei.
mas elas foram me proporcionadas por mulheres. Não foram mulheres pretas, porque antes de mim não tinha liderança preta, né? Mas foram mulheres. E sempre quando eu tinha um líder masculino, eu sempre voltava para aquele lugar de questionar a minha capacidade, sempre. Enquanto eu estava sendo liderada por essas outras duas mulheres que até hoje agradeço as oportunidades que me concederam, claro, em virtude do meu trabalho, porque eu sempre fui uma profissional excelente. Não que não seja merecimento meu, era, mas a oportunidade a gente sabe que não, para nós, mulheres pretas, ela vai muito além do merecimento, ela vai da vontade de alguém de te fazer sentir fazer parte daquilo, né? Então, quando eu falo de a gente nunca chega sozinha, a gente precisa estar juntas e fazer uma crescer junto com a outra, né? Nunca largar a mão de uma da outra, né? É exatamente nós, somente nós sabemos a força imensa e incomparável que cada mulher negra carrega dentro de si. Porque é muito difícil ser mulher, né? E nós já carregamos essas duas questões, que é o sexismo e a questão do gênero e a questão racial. Então, além de sermos mulheres, nós somos mulheres negras. E é muito difícil nós sermos reconhecidas profissionalmente em razão disso. Para uma mulher branca já é, imagina para uma mulher negra. Principalmente porque e até mesmo quando nós precisamos denunciar, principalmente enquanto advogadas, um episódio de racismo que aconteça conosco, nós precisamos ter toda uma estratégia, toda uma técnica, todo um cuidado para que nós não sejamos revitimizadas, porque normalmente é o que acontece. Dificilmente é nos dado o benefício da dúvida, ou seja, sempre que nós falamos com alguém, a pessoa fala: Nossa, mas aquela pessoa cometeu esse ato? Impossível. É um querido, é uma querida, é Ela é super tão legal. educado, é tão legal, é acima de qualquer suspeita. Mas aí vamos fazer uma analogia com os abusadores sexuais, por exemplo. Normalmente são pessoas acima de qualquer suspeita. E nós vivemos no meio de racistas, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente racista, que por mais que se esforcem, aqueles que tentam se esforçar, ainda assim têm dificuldade de superar. E hoje também as nossas pautas vêm sendo esvaziadas. Nós não podemos permitir que confusões aconteçam. Por exemplo, o julho é o julho das pretas. A gente, enquanto mulher preta, tem que exaltar essa data como o Julho das Pretas. A gente não pode abrir essa pauta. Muito embora no dia 25 de julho se comemore o Dia da Mulher Latino-Americana, Caribenha e Mulher Negra, nós não podemos esvaziar, porque nós demoramos tanto tempo para conquistar um mínimo espaço que nós não podemos abri-lo. Já é tão difícil nós nos mantermos num espaço, imagine se nós abrirmos a nossa pauta, que muito pouco é reconhecida, que tão pouco espaço adquiriu. Então, nós realmente precisamos nos atentar a essas situações, porque nós vivemos hoje tempos difíceis. Aqui em Santa Catarina é um grande exemplo disso. A questão das cotas raciais, agora no Congresso, essa outra questão de querer minimizar o crime do racismo. Então, nós vivemos tempos difíceis. E nós precisamos, enquanto mulheres intelectuais que somos, nos unir em relação a isso, para impedir que haja esse retrocesso perante essas políticas públicas que tão dificilmente, arduamente, nós conseguimos alcançar. E principalmente o fortalecimento entre nós, porque hoje muitas de nós já conseguiram alcançar algum espaço de destaque. Então, por que não fortalecer as demais? As mulheres negras têm um pouco dessa dificuldade também. Se eu for chamar alguém, eu vou exigir a metade da mesa. Eu tenho um espaço de. Eu tenho o poder da fala, eu tenho o poder do voto. Então, a metade da mesa vai ser negra. Nós temos intelectuais para isso. E vão ser negras, advogadas negras que vão falar sobre o processo civil, advogadas negras que vão falar sobre o processo penal, advogadas negras que vão falar sobre o processo previdenciário, não somente advogadas negras que vão falar sobre pautas raciais, porque nós vamos muito além disso.
Nós sobrevivemos com o nosso trabalho. Muitas de nós nós somos provedoras das nossas famílias através da nossa capacitação, através da nossa qualificação, através do nosso esforço. Então, nós precisamos sim nos fortalecermos nesse sentido. Ninguém foi impecável na sua palestra, na sua primeira palestra, ninguém foi impecável no seu primeiro trabalho entregue. Nós precisamos de oportunidades, porque competência nos sobra. Então, quando nós falamos de invisibilidade da advogada negra, ela começa muito antes. Ela começa lá na origem, lá na nossa infância, enquanto mulher negra, inicialmente falando. Como aquela criança que é discriminada por aquele bebezinho que, pela cor da pele, já não é tido como um bebê bonito. Como aquela adolescente que sempre é preterida perante as demais amigas, pelo cabelo que não segue um padrão de beleza, pelos nossos traços que por muitas vezes também nos segregam. Então, para nós nos encontrarmos como seres pertencentes, como mulheres pertencentes de uma sociedade, já é um desafio gigante, já é um desafio enorme. E nós não temos representatividade. Há anos atrás era bem pior, de enxergarmos alguém de grande destaque, uma mulher negra de grande destaque dentro da nossa área que nós consigamos nos espelhar. E é esse o nosso propósito, e eu digo além, é essa a nossa obrigação, porque hoje nós já chegamos muito longe. Vamos chegar muito mais, mas já chegamos muito longe. Então, hoje nós estamos aqui para servir de representação para muitas meninas negras do nosso país e até do mundo. Por que não? Então, quando nós estamos num espaço de poder, por menor e mais irrelevante que possa parecer, nós temos essa obrigação de carregar outras de nós, de trazer outras de nós, para que nós possamos comprovar que sim, nós somos competentes, que sim, nós somos excelentes. E é esse o nosso desafio. Nós temos vários grupos, nós temos vários movimentos, mas o questionamento é quantos são efetivos? Quantos realmente melhoram a vida de um membro sequer dos nossos grupos? Então, a invisibilidade em questão física, nós já conseguimos quebrar, porque pelo menos uma de nós em cada foto está lá. Mas e no direito da palavra? Na mesa de Sim. negociação, na mesa de decisão, na hora do voto, na hora da. Realmente, enquanto tomadora de decisão, quantas somos? E se nós estamos lá, nós Essa, podemos. essa essa é a nossa luta daqui para frente, né? Esse final de ano É, aí temos caminhadas de eleições para a OAB, temos momentos políticos, né? Eleição para senador, eleição para deputado estadual, eleição para governador. E aí nós precisamos fazer valer os nossos espaços, que eu acredito que é por falta deles que nós ainda estamos ocupando os lugares que nós ocupamos. A gente vence exatamente. sozinha pelo nosso esforço de cada dia. Mas enquanto força, uma de mão dada com a outra, onde que a gente pode chegar? Como que a gente consegue mudar esse jogo? Né? E que eu vejo que muitas vezes é isso que acontece. A gente luta, luta, luta e morre na praia. Porque na hora de nos darem a Exatamente. cadeira para o espaço de decisão, a gente não tem essa cadeira. A gente não recebe esse espaço. E é isso que a gente precisa, receber esse espaço para poder fazer valer a nossa palavra. A doutora Paula falou muito claramente, e eu acho que muito lucidamente sobre isso. A gente sabe falar de outra coisa. A gente vive da advocacia. A gente sabe processo, a gente sabe fazer valer a nossa palavra na letra da lei. Somos Então, por que a plurais. gente. Exatamente, por que a gente não pode decidir? Por que na hora de botar a gente na mesa, a gente não é importante? E por que muitas vezes aqueles que se dizem nossos simpatizantes, na hora de nos darem a palavra ou nos darem o seu lugar na mesa, aí não querem dar. Aí não querem deixar a gente falar, querem falar em nosso nome, mas não querem deixar que a gente fale.
porque está confortável para eles estarem onde estão e que a gente esteja onde a gente está, que a gente não galgue novos ares, né? Tem uma coisa que eu aprendi que competência, ela é indispensável, mas a competência, ela precisa ser vista, né? Nós, mulheres negras, fomos ensinadas que durante muito tempo a trabalhar em silêncio, esperar pouco da vida, sonhar pequeno. Hoje, eu ensino as minhas filhas a sonharem alto, a saber que é possível, a confiar apenas nelas e não no que a sociedade espera delas, né? E a liderança, ela exige que a gente aprenda também a ocupar espaços, falar, escrever, participar, aceitar convites, né? Isso hoje eu consigo ver que é importante, mas até eu chegar onde, nessa minha linha de pensamento, foi muito difícil, foi muita luta, né? Foi muita tentativa de aprendizado. Que a gente é criado para aceitar o mínimo, né? Então, no meu caso, a minha criação foi muito, eu diria até cruel nos dias de hoje em dia, porque a minha mãe sempre dizia: tu não pode rir alto porque tu é negra. Então, aonde tu estiveres, vai chamar atenção a tua risada porque tu é negra. Então, tu vai ser mal educada. Na casa que tu chegar, tu só diz muito obrigada. Tu nunca aceita nada. Então era uma coisa assim extrema, num nível de que eu não podia nem sequer dar espaço para cometer um erro. Ou seja, não aceita a comida porque se tu comer errado, se tu virar na tua roupa, se tu era um medo tão absurdo, né? Que a gente também demora para se sentir pertencente em qualquer espaço, porque nós carregamos todas as vivências que tiveram na nossa infância, que nós passamos a nossa infância e até mesmo dos nossos pais e antepassados nesse sentido. E aí, quando tu fala nessa questão de ensinar as tuas filhas a sonhar alto, é muito importante, porque a gente precisa falar nesse movimento de sucessão daqueles que vêm depois de nós, porque infelizmente é praticamente impossível nós alcançarmos o que nós desejamos para nós mesmos. Porque nós sabemos que a caminhada é uma caminhada árdua, é uma caminhada longa, são passos de formiguinha, né? Como nós falamos. Mas nós precisamos abrir essas portas. Nós não precisamos, nós precisamos demonstrar que nós não somos exceção. Nós não temos mais que ser exceção, nos conformar mais em ser exceção. Então, por mais difícil que seja, nos esforçarmos um dia para ir num restaurante mais sofisticado, para comprovar que nós podemos estar lá sim. Nos esforçarmos para levar os nossos filhos em ambientes mais sofisticados, para eles entenderem que aquilo também faz parte do mundo deles. Para eles almejarem fazer parte daquele mundo. E embora não almejem, para eles terem a certeza de que eles somente não vão fazer parte daquele mundo se assim eles decidirem. Mas não por qualquer outro motivo. E isso é muito desafiador. E daí a importância de termos mais dos nossos ao nosso lado. O quão difícil é entrar numa negociação e assumir um papel enquanto tomadora de decisão numa mesa de homens brancos. É praticamente impossível. É praticamente impossível. Ou, digamos, numa mesa dividida entre homens e mulheres brancas. Melhora um pouquinho, mas ainda será inatingível. Então, se cada uma de nós, depois de assumir um papel importante, um papel de destaque, um papel de intelectualidade, conseguir puxar, carregar outra, e aí eu digo, nós também precisamos ser racionais na hora dessa escolha. Nós temos muitas pessoas que nos são muito caras, mas que ali naquele momento não são adequadas. Então, nós precisamos de alguém que também vai chegar ali com um posicionamento assertivo, com um posicionamento que demonstre o seu conhecimento, que demonstre a sua capacidade, para cada vez mais ter a nossa presença como uma presença natural e necessária. Não somente como uma presença obrigatória, como hoje nós vemos na maioria das instituições, como uma Sim. presença obrigatória por causa da exigência das contas. Mesmo porque a questão da invisibilidade, ela nem sempre ela significa uma ausência, né? Porque muitas mulheres pretas sempre estiveram trabalhando, estudando, cuidando, liderando comunidades. O problema é que quase nunca eram reconhecidas como líder, né? Quando nós falamos de invisibilidade, nós estamos
falando da dificuldade de sermos lembradas para exercer os cargos de liderança, de sermos ouvidas em reuniões, de termos as nossas ideias reconhecidas, porque muitas vezes a gente precisa provar a competência por diversas formas diferentes para depois começarem a pensar na possibilidade de a gente estar certa, né? Exatamente, mas esse reconhecimento nunca nos coloca no topo. Então, por isso que nós precisamos de mais das nossas ao nosso lado. Porque nós somente vamos conseguir isso quando tivermos mais dos nossos. É o que acontece hoje no Congresso Nacional, gente. Por que que a gente está sofrendo tantas ameaças em políticas públicas extremamente importantes, tão difíceis de serem alcançadas? Porque não existem os nossos lá. E daí nós também precisamos pensar em todos esses espaços, nos espaços dos quais nós também dependemos para alcançar os nossos objetivos. Nós também precisamos colocar mais dos nossos lá. Então, o nosso discurso e a nossa participação em movimentos e grupos, ele precisa ir além. Ele precisa também ser mais efetivo. Não somente nós cobrarmos a efetividade dos demais, mas nós também precisamos ser mais efetivas nesse sentido. Qual o movimento que nós já fizemos para promover uma de nós? É importante também nós trazermos essa reflexão, porque nós somos muitas. Nós somos muitas. No momento que as mulheres negras decidirem realmente se mobilizar unidas, ninguém nos segura. A verdade é essa. E nós temos capacidade para isso, nós temos conhecimento, nós temos o intelecto. Então, por que não? Porque nos é caro enfrentar o sistema, mas nós já não precisamos fazer isso diariamente de uma forma sutil, de uma forma que nos machuca. Então, que tipo de sociedade que nós queremos deixar para as demais, né? Para quem vem aí? Onde nós queremos que o nosso nome fique na história, melhor falando? Nós somos a maioria da população, mas não somos a maioria que toma decisão, né? Inclusive entre nós, um país de maioria negra, um país de maioria de mulheres, né? Porque o número de homens é inferior ao número de mulheres, e ainda assim nós somos vítimas de feminicídio, nós não ocupamos cargos de poder, nós não temos mulheres na maioria das governanças dos estados, dos municípios, a gente não ocupa esse lugar de uma forma geral, quando deveria acontecer, né? Existe um movimento, e isso não é agora, é histórico, né? Um movimento de higienização do Brasil, onde toda a elite branca acha, e que é minoria, acha que vai conseguir resolver isso, nos invisibilizando, nos apagando, nos solapando de alguma forma. E é por isso que o racismo, mesmo sendo punido por uma lei que agora está sendo questionada, e aí já beira o absurdo, né? Porque chegamos ao nível de termos uma lei e aí eles estão questionando se essa lei realmente merece permanecer. Enquanto nós temos leis de 1800, leis de 1940 que persistem no nosso judiciário, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse uma evolução da humanidade nesse período. Então, o que eu entendo dessa nossa conversa e que eu acho que a gente tem que levar para pensar e repensar e tentar achar um caminho é como nós vamos nos unir para nos protegermos e ganharmos mais um passo à frente nessa luta. Porque o que está acontecendo é que estão nos tirando o pouco que a gente já tinha, que foi difícil de conseguir. Muitos dos que conseguiram isso que a gente recebeu de herança hoje não estão mais disponíveis para essa luta, porque essa luta ela é inglória e nos adoece, nos mata, né? Vários dos nomes que encabeçaram essas leis que hoje estão aí nos preservando não estão mais entre nós, estamos perdendo muitos guerreiros nessas batalhas, né? Se não estamos perdendo porque perderam a vida, estão adoecendo, né? E nós temos casos aqui em Florianópolis, né, de políticos que adoeceram e não conseguem mais, e militantes que estão também com problemas de saúde muito sérios e não conseguem mais
fazer as primeiras trincheiras ali para avançar. Então a gente precisa, né, realmente se mobilizar e fazer valer a nossa voz, porque se não é uma dar a mão para a outra, nós não vamos chegar em lugar nenhum e ainda vamos ficar para trás com o pouco que conseguimos. Queria saber se as colegas querem, né, fazer mais uma rodada, que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos ainda para a gente falar, e porque a gente já começou um pouquinho depois, e aí depois a gente vai para a próxima. Sim, eu acho que dá para a gente, então, já ir se encaminhando para o encerramento, né? Para que cada uma tenha um tempo tranquilo de fazer as suas exposições finais. E eu gostaria muito de falar sobre essa questão da excelência, né? Que nós tanto buscamos e tanto nos preocupamos. E daí vem uma reflexão bem importante de que quantas pessoas que nós conhecemos que estão num lugar supremo, num lugar de extremo destaque, e aí eu me refiro a pessoas brancas, que de fato são excelentes. Na realidade, a grande maioria não é. A grande maioria não é. E muitas de nós, por mais que busque e por vezes alcance a excelência em diversos níveis, não consegue nem chegar próximo. Então, eu penso que nós precisamos nos despreocupar um pouco com esse padrão de excelência, né? Até porque nós, cada uma de nós sabe exatamente a nossa capacidade, a intensidade da nossa capacidade, melhor falando, e nos preocuparmos mais com estratégias. Em que lugar, em qual lugar nós chegamos nos preocupando com excelência? Por óbvio que nós temos que ter conhecimento, que nós temos que ter intelectualidade, que nós temos que estar sempre buscando, sempre estudando, sempre se aprimorando, mas a tal excelência, nós precisamos muito mais de estratégia hoje em dia. De estratégia para fazermos realmente um cabo de força. E uma impulsionar a outra, e uma carregar a outra e ir fortalecendo. Enquanto do outro lado do cabo de força estiverem 100 pessoas e do nosso lado nós estivermos sozinhas, com muito sacrifício, a gente vai melhorar um pouco e mudar a nossa história. Mas a gente não vai mudar a história das demais. A gente não vai colaborar e nós podemos. Eu não digo nós devemos, porque isso é uma questão muito individual, que deve ser respeitada, porque assim como a doutora Daniela falou, só quem realmente se preocupa e participa desses movimentos e participa dessa luta sabe o quão exaustivo é e o preço alto que muitas vezes nós pagamos por participar. Pelo o mau julgamento, por sermos tratadas como pessoas agressivas, como pessoas desnecessárias, como pessoas explosivas, mas é exaustivo, é muito cansativo. E quem lidera e trabalha com movimentos e realmente na ponta da luta antirracista tem tantas vivências que chega no momento que realmente não tem mais paciência, principalmente com os nossos. E aí vem toda a questão do pré-julgamento, da segregação. Então, qual estratégia, né, que nós precisamos seguir? De realmente acreditarmos que nós somos pertencentes. Será que realmente a gente acredita? Ou a nossa luta é vazia? A gente luta, 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 luta e não sai do lugar. Por quê? Porque nos falta estratégia. Pessoas brancas trabalham em cima de mesa de negociação, trabalham em cima de estratégia. Eu conheço aquela pessoa que é influente, então eu vou colocar o meu filho lá. Meu filho não sabe nada. Padrão de excelência nenhum. Mas eu conheço aquela pessoa. Então, por que não conhecermos as pessoas certas para também ocuparmos esses espaços? Tudo tem um início. Se a pessoa não adquire uma oportunidade, a pessoa não vai chegar lá. Ninguém sabe o que cada um carrega dentro da sua história, dentro da sua casa, e normalmente as nossas são pesadas. São muito pesadas. São dolorosas. Principalmente quando nós nos sentimos sozinhas, e normalmente isso é diário, porque nós olhamos para os lados e até mesmo quando nós temos amigos e pessoas que são solidárias à nossa causa, solidárias às nossas dores, não conseguem nos ajudar. Então, nós precisamos nos unir mais para definir estratégias que nos retirem desse espaço de invisibilidade. O mais difícil nós já conseguimos.
Nós já saímos daquela beira da estrada onde todos os escravizados, nossos antepassados, foram abandonados, sem nenhuma política pública, sem nada. Olha onde nós estamos. Nós já somos excelentes. Nós já somos excelentes. Há menos de 200 anos isso aconteceu e olha onde nós estamos. Vindo de antepassados que não tinham estrutura nenhuma, que não eram alfabetizados, que sequer sabiam lidar com talheres para comer porque eram tratados como animais. E olha onde nós estamos. Então agora nós somos capazes e precisamos buscar estratégias para trazer mais de nós para o nosso lado. E aquelas que já ocupam espaço de destaque, espaço de poder, não permitir que esvaziem as nossas pautas. Não permitir. E trazer, nem que seja gradativamente, mais um, mais dois, mais três para o seu lado. Para que minimamente nós não sejamos mais exceção. E se aproveitar da cota. A cota não é privilégio, como muitos pensam. A cota é reparação. Mas do que adianta nós ganharmos alguma posição por cota e não nos aproveitarmos dessa posição? Nós temos que fazer valer a nossa palavra, a nossa presença. Nós temos que deixar de ser invisíveis. Então, eu agradeço, assim, eu encerro minha participação e agradeço muito novamente o convite da associação, o convite da doutora Daniela, que é uma pessoa que eu estimo muito desde o dia que eu conheci, admiro muito e que muito me representa, da doutora Vanessa, que da mesma forma uma mulher maravilhosa, uma mulher que impulsiona muitas outras, que acolhe muitas outras. Qualquer pessoa, qualquer mulher negra que fica ao lado da doutora Vanessa já se sente pertencente. E isso ela fez comigo num dos primeiros eventos que eu cheguei na seccional da OAB de Santa Catarina. Então, saiba que a sua postura é muito importante, é necessária dentro da nossa sociedade, dentro da nossa instituição, e que nós vamos conseguir juntas e com estratégia nós vamos conseguir. Luta, né? Uhum. Durante muito tempo eu me perguntei, será que um dia a gente vai chegar lá, a ocupar determinados espaços, né? Hoje a pergunta mudou um pouco, né? A pergunta é como podemos garantir que nenhuma mulher negra precisa esperar tanto tempo para chegar onde ela merece estar, né? Que a gente já superou a questão da capacidade. A gente entende que a capacidade é intrínseca, né? Então, porque a liderança ela não é um privilégio, a liderança ela é uma oportunidade. E a oportunidade ela transforma a vida das pessoas, né? E aí eu penso que quando muito feliz com a fala da doutora Paula, porque é o que me motiva, sabe? É, aquilombar, estar junto, pertencer, porque durante muito tempo eu não me senti pertencente, eu me senti excluída. Então, a minha missão no mundo é incluir, e incluir as minhas, as iguais a mim, né? Essa é a minha missão principal. E eu penso que quando uma mulher negra ela ocupa um espaço de liderança, ela muda a própria história. Agora, quando ela mantém essa porta aberta para outras mulheres negras, ela muda a história de toda uma geração. Então, a gente se concentrando, em manter esse círculo de aproveitamento, de aquilombamento, a gente só tem a ganhar no mundo, né? E eu digo a sociedade como um todo, não apenas as pessoas pretas, né? Porque a sociedade como um todo ela vai se aproveitar desse nosso aquilombamento. Eu quero agradecer demais a oportunidade, Dani. Demais, muito grata à sua pessoa, sabes? A admiração que eu tenho por ti, não me canso de falar. Agradecer a oportunidade da associação. Muito obrigada mesmo. Eu que quero agradecer a confiança de vocês de terem topado essa empreitada comigo, porque quando eu recebi o convite, eu pensei quem que eu levo, né? E será que elas vão aceitar, né? Porque às vezes a gente acha que vai dar tudo certo e às vezes não dá.
Então, eu sou imensamente grata. Eu admiro vocês demais. Assim, eu considero vocês muito. Eu acho que a OAB não seria tão acolhedora se vocês não estivessem lá, né? Porque quantos percalços a gente já passou por conta disso para tentar chegar desde o momento que a gente pega aquela carteirinha vermelha e pensa, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? E quando a gente olha para o lado e tu não vê nenhuma mulher preta, tu não vê nenhum homem preto, né? E tu já começa a se desesperar e a gente tem mudado isso, né? Com muito sacrifício, com muita luta, mas eu acredito que a gente ainda vai conseguir chegar a projetos maiores e exigir sim a nossa mesa de negociação e fazer valer, porque a gente não nasceu sabendo, né? Inclusive porque a OAB não abria a porta para a gente teve que arrombar para entrar. E hoje a gente ocupa lugares importantes, hoje a gente é reconhecida na seccional por conta de uma luta muito grande e que não começou nas últimas eleições. Essa luta é de muito tempo, de muitos outros que até já desistiram ou não estão mais, trilharam outros caminhos. Então, assim, esse grupo de mulheres pretas, advogadas que nós temos aqui na seccional hoje, eu posso dizer que são minhas aliadas, são minhas amigas, são parceiras e que a gente vai bastante adiante porque a gente é boa de briga. Quero agradecer muito, muito vocês, uma boa noite e que agora a gente segue com as próximas palestras, então se vocês quiserem entrar de novo e a gente assistir as colegas estejam convidadas. Eu vou encerrar essa aqui para a gente passar para a próxima. Muito obrigada de coração. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite. noite.